dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade, canal 28. Nós hoje iremos conversar com uma pessoa muito especial. Vamos falar com a doutora Claudeide Bevolo sobre um assunto muito importante, que é a resolução 632 da Anatel, que trata da questão da suspensão do serviço de internet nos telefones celulares. Você não pode deixar de acompanhar o programa de hoje. Lembrando que você pode nos acompanhar também através do YouTube na página do Lani Patrícia RR. Além disso, você pode nos acompanhar assistindo toda essa entrevista também nas redes sociais, no Facebook do Lani Patrícia. Você pode acessar o hashtag do Lani Patrícia e entrar em contato conosco. No próximo bloco também daremos o telefone da produção do programa, onde você poderá fazer contato e também dizer se você deseja ser entrevistado ou sugerir um entrevistado que você gostaria de ver no nosso programa. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, aqui na TV Cidade, canal 28. Lembrando que você pode participar conosco e pode também nos acompanhar pelo YouTube através da página do Lani Patrícia RR e pelo hashtag do Lani Patrícia em todas as redes sociais. Nós iremos hoje conversar com a doutora Claudeide Bevolo, ela que é advogada, e nós iremos conversar sobre a resolução da Anatel 632, que trata da questão da suspensão do telefone celular, no caso da internet, das pessoas que têm o seu plano de internet reduzido. Bom dia, Cláudia, tudo bem? Bom dia a todos de casa. Muitas pessoas foram surpreendidas com o fato de ter o serviço de internet suspenso no seu aparelho de telefone celular. O que aconteceu? Olha, na verdade, as operadoras, elas se basearam numa resolução, uma resolução que dá o direito a elas à suspensão. Só que nessa suspensão, elas acabaram infringindo alguns direitos, que é o direito do consumidor. Então, em nenhum momento houve nem sequer a comunicação ao cliente, né? Porque sem a comunicação, eles não podem, na verdade, fazer nada sem que comunique ao cliente, porque em primeiro lugar vem o cliente, vem o respeito ao cliente e o respeito ao Código do Consumidor. E em relação às operadoras não ocorreu isso. E esse período para comunicar, a Anatel ela estabeleceu algum prazo? Olha, na verdade foi estabelecido um prazo de 30 dias e isso não foi cumprido, porque eu tenho o telefone de algumas operadoras e em nenhum momento eu recebi. E eu acredito que a maioria da população não recebeu esse comunicado. Também não. Porque eles tinham que avisar que eles não podem unilateralmente dizer assim, simplesmente cortar a internet. Hoje em dia, quem é que vive sem internet? Eu não consigo. Tudo é na base da internet. Então, eles não podem simplesmente cortar a tua internet sem te comunicar. E nem ao menos te informar qual que é o motivo. Porque nem todas as pessoas têm o tempo hábil de estar olhando nas redes sociais, nos jornais. Então, há essa necessidade da comunicação. E eles tiveram o prazo, só simplesmente não cumpriram. Antigamente, quando a pessoa tinha esse plano de internet, que atingia um determinado número de bytes, aí era reduzida a internet. Agora, simplesmente corta. Essa prática, ela é legal? Não, na verdade ela é abusiva. Até porque quando era limitado, na época que era limitado, eles não poderiam nem limitar totalmente a porcentagem da limitação. Chegou ao teu limite, limitou, você poderia ter até 40%. Tá lá na resolução. E agora elas cortaram de vez. Então, eles não têm esse direito de cortar, sendo que no Código de Defesa do Consumidor, lá diz que você tem que ter, até na própria lei da telefonia fala que você tem que ter um serviço de qualidade, né? Serviço de qualidade para o consumidor e que seja acessível. Eles não deveriam nem ao menos cortar isso, porque sem a comunicação. Eles estão abusando, certamente estão abusando da resolução, né? Porque assim, a resolução... Se aproveitando, né? Se aproveitando.
Mas eles têm a consciência que a resolução ela não vai nunca sobrepor o Código de Defesa do Consumidor. Então, no caso, muitas pessoas perguntam essa questão, porque a Anatel deu uma determinação, mas existe já um Código do Consumidor que protege, no caso, o usuário de telefone celular que precisa da internet. Aqui em Roraima, o senhor sabe dizer se em algum lugar do país foi tomada alguma providência no sentido de verificar a legalidade dessa prática pelos operadores? Olha, saiu nos noticiários que no Rio de Janeiro o PROCON lá, pelo Ministério da Justiça, já entrou com ação civil pública, né? Aqui também já temos os promotores também, o promotor do consumidor, Ademir Teles, ele também já está tomando algumas providências, por isso que eu acredito que logo isso vai ser resolvido, né? E nesse caso, doutora Cláudia, existe no caso uma quebra de contrato de forma unilateral, uma vez que o consumidor em nenhum momento participou dessa questão de consentir se quer o plano, se vai continuar com o plano. Nesse caso, o consumidor não está sendo lesado? Com certeza ele está sendo lesado, porque assim, se houve uma alteração foi unilateral, não houve a comunicação, então isso é abusivo. É abusivo. E é tanto que depois o consumidor ele pode até entrar com ação para ser ressarcido de algum dano que tenha ocorrido, porque não houve comunicação. Tem que ser comunicado ao cliente, tem que informar o cliente tudo que é feito na sua linha. Eles em nenhum momento podem cobrar produto, cobrar algum serviço sem comunicar ao cliente. E eu sei que isso acontece porque já aconteceu na minha linha deles colocarem produtos sem ao menos saber, simplesmente descontaram. Quando eu vi, fui somente reclamar. E para resolver, deu problema. E eu sei que todos os consumidores passam por isso esses dias, e é por isso que precisamos entrar na justiça, tem que reclamar, tem a Anatel, tem a promotoria daqui do consumidor, reclame, vá atrás dos seus direitos. E isso aconteceu com todas as operadoras? Olha, foi com todas, mas tem umas que ficam em destaque, né, como está na mídia. Tem algumas que estão em destaque, como está na mídia, e quem tem um celular certamente sabe quais são elas, né? Com certeza. E muitas pessoas só ficaram sabendo a partir do momento que tentaram a conexão e não conseguiram. Somente aí, depois de alguns dias, começaram a verificar que realmente estavam sem internet, porque não tinham sido comunicados e se depararam com essa situação. E nem todo mundo fica olhando noticiário para saber que houve uma mudança na Anatel. Mas, na verdade, o que está acontecendo é um abuso, se aproveitando, como você falou, dessa resolução. E quem sai perdendo, no caso, é o consumidor. E, como você falou, tem muitos órgãos que podem ser procurados para denunciar, no caso, né? A própria justiça, inclusive. Exatamente. Aqui mesmo, eu estava olhando uma publicação que só no dia 24 de novembro do ano passado, foi entrado mais de 2.000 ações contra a Oi e mais de 2.000 ações contra a TIM. Aqui ou em termos de Brasil? Só aqui. Só aqui? Saiu, tá na mídia, eu vi na internet, eu até fiquei surpresa também, que eu falei assim, gente, Nossa. não é possível. Mas é porque também, e devido a isso foi instaurado o inquérito, que foi o promotor que instaurou o inquérito, que foi feito esse levantamento, que estava tendo todos... Além disso, de ser cortado, havia outros problemas anteriores, então já estava havia uma... Estava de olho nela. Já estavam de olho nas operadoras, porque elas estavam oferecendo, fizeram propaganda de celular, quem recebeu sabe... Foi feito de celular, que quem tinha direito ao celular, quando chegava lá na operadora, não existia o celular, aí eles informavam que era através de sorteio. Então, há todos esses meios, eles estão tentando enganar a gente. Então, por isso temos que ficar de olho, temos que ficar atento a tudo que chega no seu celular, fique atento. Tá errado? Tá cobrando errado? Reclame e pegue o protocolo de tudo, porque aquele protocolo ali que vai ser a sua salvação na justiça. É verdade. Depois pede por ligação, a questão da ligação gravada através de CD, e eles mandam, isso vai provar que realmente você tentou resolver primeiramente com a operadora e não teve sucesso. É verdade. Porque é importante primeiro procurar resolver com a operadora para depois procurar a justiça. Isso. E uma coisa interessante também é que houve tudo isso, mas não reduziu o valor do plano. Não reduziu. Não reduziu. Quer dizer, você tem um serviço diminuído, você está sem internet,
mas isso não diminuiu em nada o valor que você paga mensalmente. Então, assim, é 2 vezes abusivo. É 2 e eu vezes queria abusivo. te perguntar se no caso, que não passa a ser também um caso de propaganda enganosa, essa questão de falar que oferece um plano de internet, às vezes até fala que é ilimitado, e de repente faz uma coisa dessas e não comunica a ninguém. Seria também uma questão de dizer que é propaganda enganosa? Com certeza, porque eles estão oferecendo um produto. Quando o cliente comprou o plano, ele comprou o plano que era a internet limitada. De repente tiram a internet no meio de uma conversa no WhatsApp. Aí você não sabe o que acontece. Isso é abusivo. Eles estão te tirando o teu direito. Você pagou para estar falando o dia todo. Não, mas eles te tiram. Isso acaba sendo abusivo e de uma certa forma acaba sendo ilegal, porque estão tirando o direito teu. E é importante que as pessoas não deixem para lá. Procurem os órgãos de proteção. Com toda certeza. O PROCON, o Ministério Público do Consumidor e a própria Justiça, se a pessoa for verificar que sofreu algum dano pessoal em razão disso. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão e também sobre outros problemas que acontecem em nosso país hoje, no nosso estado, referente à questão da telefonia celular. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Nós estamos conversando hoje com a advogada Claudeide Bevolo. Nós estamos falando sobre a questão da suspensão do serviço de internet na telefonia móvel. E eu gostaria de saber se a Anatel autoriza essa alteração. Na verdade, conforme a resolução, eles podem fazer isso, mas desde que comunicado. Por isso que existe o prazo de 30 dias para efetuar essa comunicação. Tem que ser feito, porque senão o cliente vai estar deixando de ter um serviço sem ao menos ele saber o que ocorreu. Então tem que ocorrer essa comunicação sempre, sempre. Tudo que eles fizerem na linha telefônica do cliente, eles têm que informar qual o motivo e por que foi gerado isso. E a maioria das pessoas, elas se sentiram lesadas. E muitas vezes a pessoa fica sem saber como fazer para denunciar, o que levar no caso de entrar na justiça. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual a importância de se anotar o protocolo quando se vai fazer a reclamação relacionada à questão da suspensão da internet no seu telefone sem um aviso prévio. Olha, o protocolo é muito importante, até porque se você vai... Porque é sempre importante, além de você comunicar, fazer a reclamação para a operadora, para que ela tente resolver seu problema, se ela não resolver, no momento que você vai efetuar a reclamação para a Anatel, eles vão te pedir o número do protocolo e é através desse protocolo que eles vão verificar o andamento, se foi feito alguma coisa, se foi resolvido o teu problema, e é através desse protocolo que eles vão ter a base de o que está ocorrendo, as reclamações, o número de reclamação que está ocorrendo. É baseado nisso que eles têm o levantamento de tudo. E até porque o protocolo também, se caso não resolva, mesmo com a intercessão da Anatel, com todos os protocolos que você anotar, se você ligar 10 vezes, pega o número do protocolo 10 vezes. Porque com esses protocolos é que a gente vai entrar na justiça e pedindo uma ação de má prestação de serviço em relação às operadoras. Aí, no caso, a pessoa comprou um pacote de serviço e agora está sendo oferecido um outro pacote. Esse fato por si só já desencadearia uma ação judicial, uma vez que ele fez um contrato de um plano e esse contrato agora foi mudado sem a sua comunicação e sem que o mesmo tivesse optado por cancelar o plano, porque eu entendo assim, eles deveriam mudar o plano, mas perguntar, no caso, para o consumidor, porque eles mandam mensagem, né? Na hora de oferecer o plano é uma festa, né? Mensagem, e-mail, mas não deveria dar a opção, tipo, do consumidor, de escolher se vai continuar com o plano ou não, porque deixa de ser uma vantagem para o consumidor. É verdade, eles têm que realmente comunicar, porque assim, se você compra um plano
e de repente tem um outro, e você estava usando aquele plano e de repente já está um outro, houve uma quebra de contrato por parte deles. E essa quebra de contrato, a quebra de contrato foi unilateral. Então eles estavam te causando dano, porque assim, de repente esse outro plano é mais caro, tem alguns serviços reduzidos e você nem sequer foi comunicado. Então houve o dano, houve uma má prestação de serviço. Então nesse caso também cabe uma ação em relação à má prestação de serviço. Porque se você contrata um produto e esse produto não é oferecido, você está usando ciente que é aquele produto e de repente eles colocam outro sem pelo menos sua comunicação, eles não podem fazer isso. Por isso que existe lá na resolução da Anatel existe o prazo para eles comunicar tudo o que eles vão fazer. Eles não podem quebrar isso. E até porque o Código de Defesa do Consumidor, ele garante seus direitos e eles têm que cumprir o código. O código está sobre tudo. O código, inclusive, está acima da resolução. Ele sobrepõe a resolução, com certeza. E tem pessoas que têm aquela possibilidade ainda de tirar o print da tela, ou seja, aparece lá a mensagem aguardando rede ou falhando na conexão. É importante também tirar a foto da tela para, no caso de uma possível demanda judicial? Com certeza, o print da tela é essencial também, porque além dos protocolos, na hora da gente impetrar com a ação, juntamos também o print, né? E onde eles vão ver que realmente ocorreu a falta de serviço, que isso acontece às vezes no pleno domingo, você está lá e eles simplesmente, você não consegue falar na linha telefônica. Eu estou com uma operadora que eu tenho que ficar andando dentro de casa procurando sinal. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Você não consegue falar na mesma ligação, tem que ser sempre interrompida. Isso tudo é má prestação de serviço. Isso gera a má prestação de serviço. Você tem que entrar com ação reclamando isso. Tem que entrar com ação reivindicando seus direitos e pedindo danos. Até porque se você contrata um plano, você tem que ter o plano que você contratou. Exatamente. Eles, inclusive, estão agora oferecendo um adicional, pagar a mais para obter aquilo que você já contratou. Isso também seria legal. Essas tarifas a mais que eles estão te cobrando, além do teu plano, ela é totalmente abusiva. Até porque o teu plano, quando você foi lá e não, eu quero determinado plano, porque é determinado valor. Aí você já está dizendo que não quer nada a mais, não quer nenhum um custo extra, né? Então eles não podem cobrar uma taxa a mais que você simplesmente, desde o início, vem dizendo que não quer. Então, se for cobrado, eles têm que te ressarcir. Aí, no caso, as pessoas que têm problemas com telefonia, mesmo que não seja relacionada à internet, mesmo se for relacionada à questão de planos que eles modificam sem comunicar, o procedimento é o mesmo? Sim, para reclamar sim. Porque assim, eles modificam o plano, eles cobram tarifas que você nunca viu, cobra produtos. Os produtos que você nunca pediu, mas lá no sistema deles consta que você pediu. E você nunca solicitou isso. Então tudo isso, todo esse transtorno, aborrecimento, é a má prestação de serviço, é a falta de respeito com o consumidor. Então, se está acontecendo isso com você, entre na justiça e reclame mesmo. Se você não quero que seja tomada providência mais severa com ele assim. Vá ali na promotoria, lá tem o promotor do consumidor, que é o Ademir Teles, ele vai atender você com muito prazer, que eu já fui lá, já estive lá com ele conversando, ele está sempre pronto para atender e para resolver os problemas do consumidor. Quais os problemas mais frequentes relacionados à telefonia hoje, móvel? Nunca tem sinal. São poucas as vezes que a gente consegue uma ligação. Às vezes é uma emergência, né? Você entra dentro de uma residência, a internet já não pega mais. Porque o que a gente contratou? Um serviço de boa qualidade, isso não está ocorrendo. E contínuo, né? E contínuo, isso não é uma vez, você acaba. É tão rotineiro que você fala assim, deve ser normal. Mas não é normal. Você tem que reclamar. Sem contar que existe aquele problema ainda de quando você está ainda naquele momento em que o plano está valendo, em que não reduziu ainda, no caso agora não suspendeu, e naquele período que você tem direito a usar a internet também não funciona. Aí muitas pessoas foram vítimas disso em quase todas as operadoras. Todas elas podem entrar na justiça e pedir os seus direitos. Sim, por má prestação de serviço.
houve a má prestação de serviço, porque ela deixou de cumprir o que tinha sido acordado. Né? E, na verdade, elas estão. A própria operadora está quebrando o contrato sem sequer comunicar ao cliente. E no caso específico dessa questão da suspensão da internet, pode ser aplicada a questão da inversão do ônus da prova também? Sim. Porque muitas vezes a pessoa não tem como cobrar. A pessoa reclamou, não tem o protocolo. A pessoa não tem o print da tela. Ela pode entrar na justiça e pedir a inversão da prova, ou seja, que a empresa comprove que ela agiu corretamente? Sim, com certeza. Porque a empresa realmente ela está usando na verdade, um pouco de má fé em relação a eles, fazendo todos em relação a esses produtos que eles estão cobrando errado, que a gente não pede. Então, eu já estive em uma das operadoras que me aconteceu um problema e eu fui lá pedir um extrato. Eles falaram que não iam me dar. Eu falei, tudo bem, pois eu vou resolver. Se não me entregarem, eu vou resolver de outra forma. Aí, então chame um responsável, né? Porque alguém tem que me dar Porque se vocês estão me cobrando e estão dizendo que eu fiz, então me prove. Eu não fiz esse plano. Em nenhum momento existe uma ligação minha dizendo que eu fiz esse plano. Então, me prove. Porque eu vou reclamar pelos meus direitos. Aí, como eles viram que eu realmente sabia o que estava falando, e vieram resolver o meu problema. Então, não deixe de reclamar, não. Reclame. Reclame, porque só reclamando de tudo que o pessoal vai saber o que está acontecendo para ser tomadas devidas providências. E o consumidor ter os seus direitos respeitados, não é verdade? Com certeza. Nosso código está aí. Nós queremos agradecer a sua presença, doutora Claudeneide. Muito obrigada realmente, porque nós precisamos de esclarecimentos dessa forma para que a nossa sociedade possa conhecer os seus direitos, saber que no caso de uma falha na prestação de serviço, ela pode reclamar, ela pode ingressar com ação judicial e você não deixe de anotar o número do seu protocolo, como a doutora Cláudia falou. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, porque por dar essas informações ao público, porque tem muitos deles que não sabem. Mas tudo que fizer, toda ligação que fizer, anote o protocolo. Aquele ali, a prova que você reclamou. E com aquele protocolo é que você vai entrar na justiça, vai reclamar para a Anatel e onde vai ficar sabendo o número de ações que está sendo entrado. Então, reclame pelos seus direitos. Nosso código, existe o Código de Defesa do Consumidor, para garantir os seus direitos e com qualidade. Muito obrigada. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade, canal 28, toda terça e quinta. Temos um encontro marcado aqui na TV Cidade. E você pode, inclusive, acompanhar essa entrevista de hoje através da nossa página no YouTube, Dolane Patrícia RR. Nos acompanhar também pelas redes sociais, pelo hashtag Dolane Patrícia. Pode ainda entrar em contato com a produção do nosso programa pelo telefone 91 43 3602. E você pode ligar e sugerir alguém que você gostaria que tivesse no nosso programa. Você pode também dizer que gostaria de vir apresentar o seu projeto ou falar sobre um assunto importante jurídico que você acha muito importante e que é de interesse da sociedade. Nós queremos ainda dizer que no dia 24 de fevereiro, o tema da entrevista de hoje, que foi a questão da suspensão do serviço de internet nos telefones celulares, existe um artigo que foi escrito por mim e você não pode deixar de ler todos os detalhes sobre essa questão da resolução 632 da Anatel e a suspensão da internet depois que o plano já teve a quantidade de bytes atingida e não é mais reduzido o plano, e sim cortado. Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores também. Queremos agradecer primeiramente ao Salão de Beleza Luzes Hair, onde você vai entrar e sair linda da cabeça aos pés. Lá você vai encontrar produtos da melhor qualidade para o seu cabelo. Você vai também experimentar hidratações profundas que vai deixar o seu cabelo belíssimo. Você não pode deixar de conhecer o Salão Luzes Hair,
que fica na Avenida Nossa Senhora de Nazaré. Lá tem o número 1768 e você pode também estar entrando em contato através dos telefones 9124 1231 8106 2081. Você não pode deixar de conhecer o Salão Lucis Hair. Queremos agradecer também ao Ney Maison, Noivos, Noivas e Café, que agora também está no Shopping Garden. Lá no Shopping Garden você poderá experimentar um café maravilhoso. Noivos, Noivas e Café, onde você vai experimentar massas deliciosas italianas. Você vai também experimentar muitas outras coisas, muitos outros docinhos e chocolates maravilhosos agora também no Shopping Garden. Queremos agradecer também a loja que nos veste a cada terça e quinta, The Close Boutique. Você não pode deixar de conhecer os modelos especiais da The Close Boutique. Você pode conhecer na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, número 1768. E você pode também entrar em contato pelo telefone 8106-2081. Você vai encontrar roupas belíssimas para todas as ocasiões, bolsas e sapatos também, para que você possa ficar bonita da cabeça aos pés em qualquer ocasião. E agora, agradecendo a você que nos acompanhou no programa Conhecendo Seu Direito de hoje. Muito obrigada e eu espero você no próximo programa. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais e participar através do telefone da produção do programa, onde você poderá estar indicando o entrevistado que você gostaria de ouvir. 9143-3602 é o telefone da nossa produção. Até o próximo programa.